Face aos acontecimentos dessas últimas 48 horas, eu gostaria, em primeiro lugar, de tranquilizar todos os santomenses e todos os residentes estrangeiros em São Tomé e Príncipe, dizendo que o país está calmo, a situação está controlada e que esses acontecimentos que visavam alterar a ordem constitucional pelo primeiro ato, que seria a eliminação física do primeiro-ministro, não são acontecimentos e atitudes características do povo santomense, daquilo que é a nossa cultura, daquilo que é a nossa atitude, os nossos valores e os nossos sentimentos. Por conseguinte, temos que continuar a ter confiança em São Tomé e Príncipe, nos santomenses, no nosso sistema político, que é um sistema democrático, e agora temos confiança na Justiça, no Ministério Público, para que essa situação, essa organização criminosa planeada por alguns indivíduos, possa ter um desfecho que todos esperamos que seja que a justiça passe e que toda a verdade seja dita e que todos aqueles que tiveram a ver com essa tentativa, de perto ou de longe, possam responder. Sr. Primeiro-Ministro, esta tentativa de assassinato, como disse, onde foram detidas já 2 pessoas, e isto fica por aqui, como é que fica e como é que está esse processo? Eu quero dizer que desde ontem 2 dos protagonistas encontram-se entre as mãos do Ministério Público e da Polícia Judiciária, para que agora essas instituições possam fazer o seu trabalho e esclarecer e fazer vir acima toda a verdade e as responsabilidades. As forças de defesa e segurança desse país, que eu gostaria também de aproveitar para agradecer o trabalho excelente que foi feito, fizeram o seu trabalho até o momento em que elas tinham que comunicar à Procuradoria-Geral da República os elementos que tinham a seu dispor para que a Procuradoria e a Polícia Judiciária pudessem agir. É evidente que se tivesse havido a qualquer momento uma passagem ao ato, as forças de defesa e segurança teriam travado essas pessoas. Mas no momento em que nós demos por conta que o nível de preparação já estava bastante elaborado e que essas pessoas até iam conduzir um treino em Monte Café, e que as pessoas diziam que o primeiro-ministro Patrício Tovar tinha que ser abatido, aliás, o termo que eles usam é a águia tinha que cair antes do fim do mês. A partir do momento que iam conduzir um treino em Monte Café, em que os alvos deviam ser, as cruzes deviam ser só na cabeça, porque o objetivo era atingir, o atirador devia atingir unicamente a cabeça e unicamente o primeiro-ministro, nós achamos que nessa altura, depois de algumas semanas de investigação, de observação e de recolha de elementos, era o momento de nós passarmos esses elementos para apreciação da Procuradoria-Geral da República, que ela ordenou
o mandato de captura e, por outro lado, a Polícia Militar também, sob ordem das chefias das Forças Armadas, ordenaram a captura do sargento atirador envolvido. Daí que cabe agora à Justiça continuar a fazer o seu trabalho. É evidente que não se trata só desses dois indivíduos. Os elementos que nós temos na nossa posse indicam claramente que há outras pessoas envolvidas. Por conseguinte, as Forças de Defesa e Segurança continuam a fazer o seu trabalho de observação da sociedade, de uns e outros, e quando nós constatamos comportamentos suspeitos e que podem pôr em perigo a integridade do nosso país, a integridade das nossas instituições, a integridade dos dirigentes livremente escolhidos pelo povo, nós atuamos. Senhor Primeiro-Ministro, que leitura faz destes acontecimentos terem lugar 3 meses antes das eleições? Sabe, é preciso as pessoas perceberem o que estava a ser planeado. E os autores, aqueles que foram detidos, ou pelo menos o ator que foi detido, Gaudêncio Costa, mas que diz que não está sozinho, chegaram à conclusão, segundo eles, que, e eu vou às vezes reproduzir alguns termos que são quase fidedignamente as palavras deles, manifestação não funciona, não há revolta popular, então a única solução é matar, abater o Primeiro-Ministro. Que a partir do momento em que o Primeiro-Ministro desaparece, que a águia cai, o cenário todo muda. Bom, então, o que é que eu posso deduzir? É que essas pessoas, esse grupo de indivíduos, estão convencidos que, com eleições à porta daqui a 3 meses e poucas semanas, não é possível eles chegarem ao poder. Então é preciso alterar o cenário. E a única maneira de alterar o cenário é exclusivamente assassinar o Primeiro-Ministro. E no plano que eles tinham, ninguém ia reivindicar o assassinato. Um atirador a uma longa distância, 200 metros, mata o Primeiro-Ministro. Como eles dizem, tinha que acertar na cabeça a 150 metros. O atentado seria... o cenário previa que se criasse diversão e confusão para que o atirador e o seu colega pudessem fugir, mas ninguém reivindicava. Bom, Patrício Tovarda morreu, se calhar os próprios assassinos iam ao meu enterro, choravam, vestiam gravata preta e o essencial estava feito. Depois, então, haveria outras atitudes e outras manobras para chegarem ao poder. Convém dizer que o Sr. Gaudêncio Costa refere-se a um francês que assessora a operação e que diz que essa operação só precisa ser conduzida por 1, 2, máximo 3 pessoas. Bom, um francês. Quem é esse francês conselheiro? Não sei. Mas eu espero que a Justiça nos diga quem são. E vamos também, os serviços de proteção do Estado e de segurança vão continuar a fazer o seu trabalho. Sabe que esse tipo de atos hoje não são atos circunscritos a São Tomé e Príncipe,
nós vamos pedir a colaboração da Polícia Internacional. Hoje, com o terrorismo, e esse é um ato também de terrorismo, temos que saber quais são as ligações. E o Sr. Gaudêncio Costa, para motivar os operativos envolvidos, disse que por detrás dele, quando isso acabar, eles virão a saber quais são as figuras que estão por detrás, ficarão surpreendidos. Porque essas figuras são pessoas que ocuparam nesse país lugar de topo, topo, topo. E eu estou a reproduzir as palavras dele. Então, nós estamos perante um verdadeiro complô em duas fases. Matar primeiro Patrício Trovoada, primeiro-ministro, chefe do governo, e numa segunda fase encontrar mecanismo de chegar ao poder. Quais são os mecanismos, não sei. E é algo de planeado, pensado, com muita determinação e com um certo número de cumplicidades. Eu considero que é um ato que mostra o desespero e que, de facto, vindo de políticos, é inqualificável. Nós só estamos à espera, de facto, que as pessoas e todas as pessoas que tiveram e que irão lidar com esse caso tenham a dimensão da responsabilidade e da gravidade daquilo que está em causa. Sr. Primeiro-Ministro, o MLSTP, no seu comunicado ainda hoje, lido para a imprensa nacional, referia que o país está numa situação catastrófica. Que leitura faz? Não. Será que isto está por detrás destes comportamentos e esta atitude de atentado, de assassinato? Não, é preciso dizer um pouco mais daquilo que diz o comunicado. O comunicado do MLSTP diz que o país está mal, imposto, desemprego, perseguição, tribunais ilegais, etc, etc, mas que eles condenam qualquer ato que visa a, a integridade física das pessoas e a subversão da ordem constitucional. É o que diz o comunicado, mais ou menos, do MLSTP. Mas sabe, eu acho que o momento nos obriga a deixarmos de discurso de circunstâncias. Claramente, eu não ponho em causa o MLSTP, mas claramente essa operação é conduzida por pessoas da oposição. Claramente. A dedução é imediata e direta. Gaudêncio Costa é membro da Comissão Política do MLSTP, antigo ministro, é deputado suplente, e quando ele fala, ele implica figuras que tiveram altas responsabilidades políticas de topo no país. Ele implica figuras da oposição. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe quem são essas figuras? Iremos saber. Deixamos a Justiça fazer o seu trabalho e também a segurança do Estado desse país, as forças de defesa e segurança, estão também alertas. E veremos. Os partidos... Agora, desculpa, aquilo que é preciso perceber é que o assassinato de um primeiro-ministro, nessas condições, não é uma questão privada. Trata-se de um crime que visa o Estado e que visa chegar ao poder. Por isso, trata-se de uma premeditação de uma organização criminosa com envolvente política. Ao lado disso, o MLSTP fala da situação do país, que está mal, que não sei quantos. Mas o motivo de se ter escolhido o assassinato, a eliminação física de Patrício Trovoada, é exatamente porque a manifestação não dá, o povo está contente, Patrício Trovoada está à vontade e estamos a 3 meses das eleições.
Então, convenhamos. 3 meses antes das eleições, então vamos às eleições. Mesmo que um homem tivesse a dirigir o país como primeiro-ministro e chefe de governo e que não tivesse posto água, que não tivesse posto luz, que não tivesse construído escolas, que tivesse aumentado os impostos, merece ser abatido numa cerimónia pública com um tiro na cabeça? Então, é bom que se esclareça isso tudo. E até é bom que o MLSTP ajude, como todos os outros partidos da oposição, ajudem a esclarecer muito bem isso tudo. Porque, de certeza absoluta, há envolvente de políticos, tal como disse o Sr. Gaudêncio Costa. Então temos que saber quem são os políticos para separá-los dos outros. Então, com o MLSTP, que toda a gente colabora. E pode ser que não seja só o MLSTP, que o PCD, que o DD, que toda a gente colabora para que a verdade total venha ao de cima. Isso é que nós queremos. E os santomenses sabem escolher como entenderem os seus dirigentes. Temos eleições daqui a 3 meses e pouco. Se os santomenses discordam da maneira como esse país foi governado esses últimos 3 anos e pouco, terão ocasião de exprimir nas urnas como fazem habitualmente, sem que haja sangue, sem que haja ódio, sem que haja batota. Os santomenses sempre assumiram os dirigentes que quiseram pôr no poder no nosso país desde que estamos em democracia. E eu digo mais. Os políticos que para subir ao poder têm que matar, para se manter ao poder continuarão a matar. Então é bom que o povo saiba quem são esses políticos. Os partidos da oposição falam da questão do descontentamento, Sr. Primeiro-Ministro. Há descontentamento nas Forças Armadas ou em algum outro setor, na leitura do governo, que possa vir a justificar qualquer, digamos, descontentamento ou desordem a nível da sociedade? Como vem justificando? Não. As Forças Armadas do nosso país, já há muito tempo, tem havido provocações, tentativas de aliciamento. E nós sabemos. Oficiais no ativo, oficiais subalternos, oficiais na reserva. Nós sabemos. Nós sabemos, e eles sabem que nós sabemos, e toda a gente sabe. Esse país é pequeno. O que não tem havido é solidariedade por parte da maioria das forças de defesa e segurança para criar desordem. Reivindicações, dificuldades, há em todos os setores. Existem em todos os setores. E nós temos estado a fazer um trabalho muito bom com as Forças Armadas para resolver alguns problemas. E alguns dos problemas nem são da responsabilidade do governo. São responsabilidades internas das Forças Armadas. E eles sabem disso. Outras questões estão a ser resolvidas com um cronograma definido. Por isso não há motivos. Não há motivos. Há sim provocações, tentativas. E há um grande problema das Forças Armadas, que eu acho que paulatinamente será resolvido, é um problema de disciplina. A atitude de um ou outro militar não pode manchar toda a instituição. Esse atirador que está envolvido e que quis matar o Primeiro-Ministro contra 500.000 novas dobras não pode manchar toda a instituição. As Forças Armadas de São Tomé e Príncipe não são isso. Não é composto por homens e mulheres assim. Mas que existe político que todos os dias tentam fazer a cabeça das Forças Armadas, existem. Agora, toda a gente sabe em São Tomé e Príncipe, incluindo as Forças Armadas, que um país sem estabilidade não avança.
toda a gente sabe em São Tomé e Príncipe, incluir as Forças Armadas, que um golpe de Estado, quais são as consequências? Acaba a ajuda externa, acaba isso, acaba aquilo. E como é que vai se aguentar nesse país sem ajuda externa? Por isso é que a escolha foi a eliminação física de Patrício Trovoada e unicamente Patrício Trovoada. Porque o problema dessa gente é Patrício Trovoada. Agora, será que matando Patrício Trovoada os impostos vão baixar? As estradas, os buracos vão ser tapados? Toda a gente vai ter aumento salarial? Talvez até o pior, é o contrário que irá acontecer. Com o seguinte, esses argumentos não servem. Eu sei que algumas pessoas e até alguns canais de informação e o desporto preferido dos santomenses, que é a rede social, irá tentar avançar esse tipo de argumento. Como irão se calhar dizer que isso tudo é falso. Mas nós somos gente responsável e sérios. Nós vamos deixar a justiça trabalhar com serenidade, vamos continuar a apoiar a justiça no seu trabalho. O governo vai ativar mecanismos de cooperação internacional para tentarmos ver, já que falam de um cidadão francês, o que é que está por detrás disso tudo, não é? E nós veremos. Não vale a pena, mas se for necessário, daremos alguns sinais para que as pessoas percebam que o assunto é sério e sabemos e temos elementos sérios. Eu vou ainda acrescentar alguma coisa em relação às Forças Armadas. O Sr. Gaudêncio, e para que se veja que a implicação, nesse caso, é de políticos da oposição. Não estou a dizer partidos, mas políticos da oposição. O Sr. Gaudêncio afirma que, durante o debate sobre o Tribunal Constitucional, eles tinham pago, eles não sei quem, tinham pago 150 milhões nas Forças Armadas para descerem para o Parlamento. E que toda a gente recorda, o Sr. Gaudêncio Costa, naquela altura no Parlamento, numa retransmissão em direto pela Rádio Nacional, não sei se a televisão estava a retransmitir em direto, mas estava a exaltar, apelar às forças vivas e tal para vir para o Parlamento. E o Sr. Gaudêncio Costa diz, nós pagamos e os rapazes não desceram do quartel. Então, claramente, já nessa altura, havia uma atitude criminosa de subversão, aliciando militares para intervirem no Parlamento. Por isso, o Gaudêncio Costa vai ter que explicar isso tudo. Ele vai ter que falar e explicar isso tudo para nós sabermos. E é bom, que as pessoas pensam duas vezes. E é bom que as pessoas saibam que nós sabemos muito mais coisas. Sobre Ministro, a margem disso, o aumento do combustível, o preço do combustível no país tem gerado alguma especulação com este aumento do preço do combustível. Que leitura faz? Bem, sabe, estamos a pedir uma transição entre um assunto extremamente grave, que é a tentativa de subversão da ordem constitucional e do assassinato da minha própria pessoa, porque para além do primeiro-ministro e chefe do governo, trata-se também de me matar a mim, Patrício Trovoada, e vocês podem entender que é lamentável. É lamentável. É lamentável e sabe, nós todos vamos morrer um dia. Eu espero morrer com honra. Eu espero morrer olhando para a morte à minha frente. Por conseguinte, pessoas tentarem vir-me dar um tiro a 150 metros na cabeça. De facto, eu não gostaria de morrer assim.
Mas eu quero que as pessoas entendam que eu não tenho medo de morrer. Mas todos nós devemos pôr acima de tudo alguns valores, que é a honra, a coragem, não a cobardia, não a cobardia, não o cinismo. Nós temos na nossa sociedade indivíduos, bandidos, mafiosos, indivíduos que andaram a se aproveitar desse povo. Têm terrenos, têm fortunas, têm carros, têm os filhos todos criados, bons serviços a trabalhar aqui, devido ao povo. Abusaram do povo. Andaram aqui a cortar madeiras, isso, aquilo, a se embarcaram uma série de coisas aqui, abusando do povo. Que diabo? Então, mas qual é o problema? Quando o povo diz, bom, vocês nos dirigiram, mas agora nós gostaríamos de experimentar outra coisa. Qual é o problema? E vem então aliciar um militar delinquente, que se as nossas forças armadas fossem forças armadas que aplicassem a disciplina, esse militar já estaria fora das forças armadas. Vão aliciar um delinquente, que só tem a única qualidade de parece ser um bom atirador, para vir matar um primeiro-ministro na praça pública, como um cão. Bom, será que nós, os santomenses, nos orgulhamos desse tipo de comportamento? Será que são os nossos valores? Por conseguinte, eu realmente não quero morrer na mão desse tipo de indivíduos. O que pelo menos vem à minha frente. Está a perceber? E nós nos conhecemos todos aqui. E outros que estão envolvidos, vamos deixar que a verdade venha acima. Mas eu conheço bem esse país. Eu tenho muitas informações, eu tenho também um pouco de intuição. Mas vamos deixar a justiça fazer o seu trabalho. Agora, aqueles que se mantêm tranquilos, calmos. Porque, como eu disse, se é para matar, venham para a minha frente e vamos ver. Então, eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Nós vamos ser intransigentes quanto à defesa da ordem, da Constituição e do direito do povo santomense de escolher os seus dirigentes. Intransigentes. Intransigentes. E se for o caso de prendermos mais pessoas, elas serão presas. A justiça vai fazer o seu trabalho. E a justiça não pode ter medo de fazer o seu trabalho. Iremos colaborar com a justiça. Se for necessário, se a justiça encontrar outras coisas, nós iremos atuar. E como eu digo, nessa operação nós apresentamos os elementos à justiça, ao procurador, para que ele possa avaliar e tomar a sua decisão. Mas num Estado de direito democrático, numa democracia, os serviços do Estado observam a sociedade, observam as pessoas. E se nós temos a convicção que há pessoas que pretendem atentar ao Estado de Direito, às instituições, aos dirigentes livremente escolhidos pelo povo, nós atuaremos em função das circunstâncias. As pessoas têm que perceber isso. Nós não vamos deixar que esse país caia na mão de mafiosos, de criminosos, de pessoas que não têm nenhum mandato do povo para dirigir São Tomé e Príncipe. Quanto então à questão do combustível, eu acho que o Ministro das Finanças explicou. Note bem, nós fizemos um ajuste de 14%. E os preços dos combustíveis
nos últimos meses aumentaram de quase 50%. Em relação ao nosso parceiro e fornecedor exclusivo, a Sonangol, a Sonangol, que é uma empresa pública angolana e que é uma empresa estratégica para a economia angolana, a Sonangol conhece também dificuldades. Não é inteligente, não é correto, não é sensato, no momento em que a Sonangol também tem as suas dificuldades, que São Tomé e Príncipe não faça um esforço para honrar as faturas correntes. Toda a gente sabe que nós temos uma dívida imensa com a Sonangol. E enquanto o preço do petróleo esteve baixo e que nós estávamos a manter o gasóleo a 21 mais dobras, nós até amortizamos uma parte da dívida com a Sonangol. O diferencial nos permitiu amortizar quase 10 milhões de dólares de dívida com a Sonangol. Mas hoje os preços voltaram a subir. Nós temos que ajustar de modo a não criar dívida nova com a Sonangol, sobretudo no momento em que Angola também tem as suas dificuldades. Bom. E nós não temos nenhum controle sobre a evolução futura do preço do petróleo. As pessoas até do meu partido vêm me dizer: mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos a 3 meses das eleições. Sim, senhor, estamos a 3 meses das eleições. A oposição vem dizer: não, deviam subvencionar o preço do combustível. Subvencionar o preço do combustível como? Qual é o nível das nossas receitas? Se no futuro temos que subvencionar o preço do combustível, temos que reforçar-nos financeiramente em outros setores. E hoje não é o caso. Por conseguinte, o Primeiro-Ministro não é nenhum maluco, até prova do contrário. O Primeiro-Ministro não está aqui para tornar a vida dos santomenses mais difícil, até a prova do contrário. O Primeiro-Ministro, como toda a gente, e talvez mais do que toda a gente, sabe que há eleições dentro de 3 meses e algumas semanas, por que o Primeiro-Ministro iria dar um tiro no pé? É verdade que aqui muitos políticos dão tiros no pé, mas eu evito. Por quê? Porque o Primeiro-Ministro é responsável. O Primeiro-Ministro sabe qual é a sua responsabilidade de encontrar dinheiro para medicamentos, de pagar salários e mais outros encargos. E a única via que nós tínhamos para não deteriorar ainda mais as nossas finanças públicas, para não deteriorar a boa relação que nós queremos ter com o nosso fornecedor exclusivo, que é a Sonangol. Porque nós consideramos também que os nossos irmãos angolanos fazem um grande esforço nessa cooperação com São Tomé e Príncipe a nível de combustível. Porque não é só o facto de nós hoje, com o gasóleo a 24, pagarmos e não criarmos dívida nova, mas são também os prazos que nós temos para pagar. Com a Sonangol, os prazos de pagamento, mesmo das importações correntes, têm um prazo relativamente folgado, como se diz. Não são as mesmas condições que nós teríamos com outro parceiro. Então, o que eu digo é o seguinte: nós, no nosso país, ao longo dos anos, cultivamos uma atitude de não pagar aquilo que nós devemos. Aqui não se paga dívida. A atitude é não pagar dívida. A atitude é pedir emprestado para não reembolsar. Toda a gente sabe disso. E nós temos que mudar essa atitude. Mesmo pobres, mesmo com as dificuldades, nós temos que honrar os compromissos, até o ponto em que a outra parte diga: não, sim senhor, eles estão a fazer o máximo, não podem mais, e como é que nós podemos renegociar? Por conseguinte, cabe a nós fazermos também um esforço. E fizemos um esforço, e estamos a pedir um esforço de 14%.
quando o preço aumentou de quase 50%. Por isso, nós não ajustamos em relação ao preço do mercado internacional. Agora, convenhamos, os taxistas de Santana passaram de 10 dobras para 20 dobras. Isso constitui um aumento de 100%, quando o combustível aumentou de 14%. E eu pedi ao Ministro das Finanças, desde ontem, para se reunir com a Associação dos Taxistas, porque o sacrifício tem que ser feito por todos, o esforço tem que ser feito por todos. Não se pode aumentar o gasóleo de 14% para que um taxista aumente a tarifa de 100%. Ele não pode justificar isso. E eu chamo a atenção exatamente por isso. Porque depois faz-se política com tudo. Mas as pessoas têm que ser razoáveis. As pessoas têm que ter bom senso. Esse país só pode evoluir na harmonia. É um país frágil, é um país que está em via de transformação, em que maus hábitos estão a ser corrigidos, más práticas estão a ser eliminadas e, diga-se passagem, que se nós olharmos para as nossas dificuldades estruturais, o país ainda está a conseguir alguns ganhos. Mas é preciso não se abusar. E é preciso as pessoas ficarem dentro dos limites daquilo que é razoável e aceitável. O razoável é nós ajustarmos o preço do combustível que não foi ajustado durante 7 anos. O razoável é, pelo menos, depois de termos liquidado uma parte da dívida com a Sonangol, não continuamos a criar novas dívidas. E o razoável é quando os custos aumentam de 14%, aumentamos também as nossas receitas ao nível do aumento dos nossos custos e não especulamos quando um custo aumenta de 14%, tentar aumentar a receita de 100%. E eu chamo a atenção para toda a gente contribuir para que o país continue a funcionar e recupere economicamente dentro de um clima de consenso e de coesão social. Sr. Primeiro-Ministro, este aumento, essa especulação no fundo do preço que agora os taxistas, cada zona aplica o seu preço. Disse que já pediu ao Ministro das Finanças que reunisse com a Associação dos Taxistas, mas isso seja a breve, porque os preços estão sendo praticados, Sr. Primeiro-Ministro. Estão reunidos hoje. Eu não sei as conclusões dos trabalhos, mas eu espero que cheguem à conclusão, que haja bom senso. Se não houver bom senso, teremos que tomar outras medidas. Sr. Primeiro-Ministro, ainda voltando à questão, ao capítulo do relacionamento de São Tomé e Príncipe com a Sonangol, há tempos atrás haviam especulações de que a Sonangol viria a cortar o fornecimento de combustível a São Tomé e Príncipe. Então, quer dizer que as relações entre São Tomé e a Sonangol são excelentes e... Sabe, nós somos um país de especulação. Nós somos um país em que se vocês olham para a atualidade, se vocês olham para as redes sociais, nós temos uma série de atitudes que correspondem à pura má-fé. Eu quero vos dizer que as relações com Angola, e vou repetir, são boas. As relações com a Sonangol são boas. Nós não temos dificuldades nenhumas. Eu penso que essas relações com a Sonangol só poderão melhorar. Aliás, a Sonangol vai participar dentro de alguns dias a um concurso para poderem entrar em mais um bloco de petróleo na nossa zona exclusiva, não é? Provavelmente em parceria com a Total. E nós tivemos aqui missões empresariais angolanas e em breve eu penso também teremos um encontro com as estruturas mais altas de responsabilidade da Sonangol. Por isso eu peço a toda a gente, nesse caso como em outros,
bastante serenidade. Nós temos que estar concentrados na resolução dos problemas do país e o povo, quanto à questão eleitoral, o povo irá decidir e vamos criar as condições para que as eleições corram bem e vão correr bem. E quanto a criminosos e delinquentes, eu espero que as autoridades competentes nessa matéria tomem conta deles. Senhor Primeiro-Ministro, ainda falando sobre as especulações, está em vista a visita do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, a São Tomé e Príncipe, e já a imprensa internacional que especula sobre um eventual cancelamento desta visita por parte de São Tomé ou por parte de Portugal. O que tem a dizer sobre este assunto? Bom, como eu digo, isso é uma consideração geral. Nós estamos num mundo em que a comunicação social e as notícias não são só marca de fabrico das rádios e das televisões. Há uma outra fábrica que é a internet e as redes sociais. Bom, há muita especulação, mas evidentemente nós temos todo o interesse em esclarecer as pessoas. Nós tivemos cá uma visita de grande importância, foi essa do presidente de Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E durante essa visita, nós chegamos a uma visão partilhada de que a cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal tinha que mudar de patamar. Não foram, nesse caso particular, as minhas palavras, mas concordei com as palavras do presidente português. E, na altura, nós anunciamos a visita do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, para, de facto, nós assinamos um novo programa abrangente de cooperação que devia marcar a diferença com aquilo que tem sido essa nossa boa cooperação até agora. Tivemos dificuldades de agendas e Portugal propôs uma data com a qual concordamos, mas que levantava uma questão que era o grau de preparação dos documentos. A data certamente não nos iria permitir, as duas delegações, está-se a falar de um acordo, de um programa de cooperação, tem que ser negociado. E é verdade que, se calhar para evitar especulações e para marcar as boas relações entre São Tomé e Príncipe e Portugal, nós queríamos que essa visita tivesse lugar, mas ao mesmo tempo queríamos também, nessa altura, que se pudesse assinar os documentos. Porque senão haveria uma outra especulação dizendo que o primeiro-ministro de Portugal veio e afinal nada se assinou. Então, propomos, São Tomé e Príncipe propôs, nesse caso, que tomássemos um pouco mais de tempo para podermos, de facto, preparar melhor os documentos e essa visita ter lugar quando os documentos já estão finalizados, negociados, e que se pudesse, conforme aquilo que foi a vontade expressa pelas duas partes durante a visita oficial do presidente de Portugal, podemos assinar esse novo acordo abrangente. Não é nada mais do que isso, não é? Por conseguinte, nós pensamos que depois da cimeira da CPLP encontraremos uma data que não seja muito tempo depois, porque depois aqui entraremos também no período eleitoral, poderemos ter essa visita e assinarmos o acordo abrangente. Não há razões para especulações, as relações são boas e tudo está a correr com toda a normalidade com Portugal. Em jeito de conclusão, já agora, outra vez, em jeito de conclusão, que mensagem quer mandar para a população, no que diz respeito a todos esses acontecimentos mesmo, a questão do aumento do combustível, este acontecimento que teve com a tentativa de... Eu quero pedir à nossa população vigilância, porque
esses acontecimentos mostram que há pessoas que não querem deixar o povo exprimir a sua vontade, qualquer que seja essa vontade. Então as pessoas têm que ter vigilância para evitar que eles roubam o direito de escolher os seus dirigentes. Aqui ninguém pode impor nenhum dirigente ao povo santomense. O povo santomense é que escolhe os seus dirigentes. Então temos que estar muito vigilantes para observar e denunciar aqueles que não querem deixar a democracia funcionar em São Tomé e Príncipe, não querem deixar o livre exercício do direito de voto, tentando eliminar dirigentes ou impor outros dirigentes. A segunda mensagem é de estarmos serenos com a situação do país. Não há nenhum país hoje no mundo que não viva com dificuldades. Não há. E um país que tem as nossas características, pior ainda. Mas é preciso observar aquilo que foi feito nos últimos anos. É preciso observar. E não é preciso limitar essa observação ao nosso umbigo. Porque não é possível que cada um dos 200 mil santomenses em São Tomé e Príncipe, quase 70 mil santomenses na diáspora, não é possível de contentar cada um deles. Haverá pessoas descontentes, haverá pessoas que não viram os seus problemas resolvidos, mas é preciso olhar numa perspectiva mais global. Será que o país fez progresso? Fez. Será que o país fez reforma? Fez. Será que o país não está melhor do que estava há uns anos atrás? Está. Será que isso não se deve também à estabilidade política institucional? Deve-se também à estabilidade política institucional. Será que isso não se deve também à qualidade dos dirigentes? Deve-se. Esses dirigentes têm mais para dar? O povo que decide. Esses dirigentes não fizeram o suficiente? O povo que decide. Existem projetos alternativos? O povo que decide. Existem dirigentes com mais qualidade para continuar a obra que foi feita até hoje? O povo que decide. E isso tem que se passar calmamente, na paz, na transparência, na legalidade, sem irmos por caminhos como aqueles que o senhor Gaudêncio e os seus mandatários quiseram usar. É o que eu tenho para dizer, e que Deus abençoe São Tomé e Príncipe.